Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim destaque para o mercado do boi. A gente conversa hoje com o Tiago Bernardino de Carvalho. O Tiago é pesquisador lá do CPEA, já está conectado aqui com a gente vai discutir aí o que anda acontecendo com o mercado do boi, mas eu gostaria de começar de uma forma invertida hoje. Geralmente a gente começa com o mercado físico, preços, enfim, como está a oferta e demanda, e deixa sempre a discussão para o mercado futuro, para o que vai acontecer, principalmente no segundo semestre, para o final das discussões. Queria propor, Tiago, para a gente começar ao contrário, para a gente entender o que vai acontecer lá na frente, e para isso eu gostaria de que o Renan colocasse aqui na tela para a gente os preços lá na B3. A gente já tem aqui os preços na tela. E, Tiago, a gente está vendo que para outubro os preços eles estão ali na casa dos R$ 206. Hoje em queda de 0,19%, mas um nível que já está bem melhor do que aquele que não fez ou não estimulou o produtor a entrar, principalmente com os animais de primeiro giro de confinamento. É um cenário diferente? Temos uma nova realidade para o futuro, Tiago? Ou ainda esse valor não estimula o produtor? Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês, do Notícias Agrícolas. Vamos lá, vamos inverter, né, o jogo, né? Começar do mercado futuro. Pois bem, você colocou a tela aí, né, e que mostra o mercado futuro no segundo semestre, que é interessante. Pode muitos, para não ser não tão bom para alguns, mas até bons para outros, né? Mas esse fator aí de uma arroba de 205, 206, final do ano 210, 211, realmente traz um certo alento. Não são novamente os 200, quase 230, 220 do começo do ano, mas uma arroba de 205, 206, em vista de toda a incerteza que a gente vem acompanhando aí de março até agora maio, realmente é um fator interessante. Pensando aqui em São Paulo, a gente tem pecuaristas, confinadores, que conseguem fechar um custo de confinamento algo em torno de 170, 175, muito devido ao alto ágio do boi magro, que realmente veio forte do ano passado. Então, numa arroba de 205, eu estou falando aí uma média, tá? A pecuária é muito heterogênea sempre, né? Mas eu estou falando de um retorno de 25, 30, até mesmo R$ 40 por arroba, de certa maneira muito interessante. Em momentos de incerteza, em momentos que meu vizinho, que não é produtor de pecuária, ele está passando aperto, realmente é um alento ao produtor, tá? Mas isso, pro segundo semestre. Pelo que você acompanha, Tiago, isso já startou uma revisão daqueles números de confinamento para o segundo giro ou ainda não? Vamos lá. O que é o mercado futuro? O mercado futuro é uma expectativa, né, de quem está negociando hoje no físico do que pode acontecer. E a gente já viu, como eu falei, um boi de 227, até mesmo um boi de 192 para o futuro, né? Então, ele representa o momento hoje, o momento daqui a alguns dias, relativo ao mercado futuro. Então, esse cenário de incerteza política no Brasil, a própria economia, como se vai dar, a gente vai falar um pouquinho de consumo, mas como que vai se dar a economia nossa pós o fim aí da ajuda financeira do governo, se ainda vai continuar nesse ponto, porque deve ter uma demanda, e também a questão da oferta, como que vai ser o confinamento do primeiro giro, como que vai ser o confinamento do segundo giro. Tem muitos pecuaristas, né, esperando para ver os números da safrinha, querendo que caia mais o milho para tomar a decisão de confinar. Então, essa força de uma oferta restrita, algumas forças de incerteza por parte da demanda, fazem com que o mercado, sim, flutue. Então, ele oscila, parte para 206, 208, cai para 202, 203. Então, isso representa a expectativa futura. Mas, sim, a gente está... essa firmeza que a gente vem notando é pela expectativa de um menor número de confinamento, principalmente no primeiro giro. Bom, daí a gente tem uma situação de talvez estímulo para oferta aí no segundo semestre, ou para melhorar pelo menos aquele quadro inicial que a gente tinha. Isso é um problema diante desse pós-pandemia em relação à demanda interna, Tiago? Pode ser um problema?
Olha, você tocou num ponto importante. A gente tem um mercado de pecuária que vem tendo como fiel da balança, como eu costumo dizer, neste ano, o ano passado, final do ano passado, mas esse ano, a China, as exportações. Vale lembrar que a China vem comprando muita carne nossa, e a gente tem que entender o quê? Se a China vai continuar comprando e se outros países vão continuar aumentando suas compras no segundo semestre. Eles representam 25% da nossa produção, porque o montante maior está aqui no mercado doméstico, né? 70%, 75%, já chegou a 80%. Quem determina o preço no mercado é o mercado consumidor brasileiro. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que sempre lembrar também que a economia tende a voltar a normalizar, não como era antes, óbvio, mas ir voltando aos poucos, e a expectativa é que no segundo semestre isso ocorra mais. Ocorrendo mais, acredita-se que a economia volte a circular. E isso é importante para uma demanda. Vamos supor, não tem essa volta como era antes, a gente tem uma restrição realmente. O desemprego, fechamento de empresas, né, gerando queda na renda, sim, pode realmente impactar nessa questão de preço de uma demanda menor, perfeito? Agora, por outro lado, essa questão da oferta vai ser também um fator decisório. Muitos não têm caixa para confinar, mesmo sendo interessante. E Né? outros, com medo, né, não vão querer também entrar nesse jogo. Mas eu acredito muito que as exportações, mantendo esse ritmo, né, do que vem acontecendo, podendo cair um pouco, como é natural, pela valorização até mesmo do boi gordo, isso deve fazer com que os preços fiquem firmes, somado a essa oferta restrita, como a gente falou. Então vai depender muito. O meu conselho para pecuarista realmente é fazer conta. E não é fechar um boi a termo, não é fechar um contrato futuro, não é isso. Se proteger em gestão de preço. Você tem várias ferramentas para você conseguir aqueles 205 e 206. Muitas vezes ficar esperando 210 é bom, mas pode virar 200, pode virar 202. Então é aproveitar, fazer conta nesse momento, porque pode ser interessante esse preço sim. Muito bem. Mas daí, pelo que eu estou entendendo, o diferencial aí vai ser o potencial que a gente tem de conseguir manter e incrementar o nosso nível de exportação. Sim, manter o nosso nível de exportação, pelo menos o nível que vem vindo, e exatamente ter talvez uma circulação maior em termos de demanda interna, né? Por mais que a gente esteja, em alguns casos, consumindo mais dentro de casa, aquela correria do dia a dia, muitas vezes a gente consome menos em termos de quantidade, a renda é um fator delimitante, né? A renda da população brasileira, como a renda mundial. Então, a proteína mais cara, ela vai dando espaço para a proteína mais barata. Isso da primeira para a carne de segunda, e isso para as carnes concorrentes. Isso é comum. Então, por isso que as exportações vêm tendo um fator chave nesse cenário. Tanto para carne bovina, como para carne suína, carne de frango. No leite, por exemplo, que a gente não exporta, as indústrias realmente reduziram a produção para manter um nível de produção e um nível de preço mais competitivo. Então, depende do setor, mas na carne bovina, as exportações vêm sendo, sim, um ponto fundamental nesse processo e que deve continuar no segundo semestre. Bom, recentemente a própria ministra Tereza Cristina falou dessa questão da dependência da China. E o setor de carnes não é diferente, principalmente o de carne bovina aí. Qual é a sua avaliação em relação à China, à demanda chinesa? O que pode acontecer? Visto que a gente já viu ou vem acompanhando aí um momento delicado na relação, tentativa de renegociação de contrato, pecuaristas, inclusive, sugerindo aí que a demanda por boi China está diminuindo ou vem diminuindo aí nos últimos dias, enfim. Dá para investir nesse cenário para o segundo semestre, Tiago, tendo a China aí como o grande impulsionador da exportação? Bacana essa pergunta. Só para a gente traduzir em números, China e Hong Kong representam hoje, para as exportações brasileiras até o final de maio, 56%. Ou seja, de tudo que a gente exportou só em 2020, 56% foi para a China e Hong Kong. Principalmente a China, tá? Algo em torno dos seus 37%.
Então a gente tem uma dependência muito grande, tá? Isso, como economista, isso me preocupa, porque a gente está na dependência de um único país comprador. Eu vou retornar quase 15 anos atrás, que era outro cenário político-econômico. A gente tinha basicamente essa mesma dependência, 60% das nossas exportações de carne suína era para a Rússia. Sim. E quando houve uma renegociação de preço de trigo, de peças aeronáuticas lá do nosso governo com o russo, não houve um entendimento, a gente sofreu muito, porque eles destravaram acordos, né? Então, isso me remete àquela época. De novo, são momentos diferentes, são setores diferentes e são dependências diferentes. Mas como economista, saber que o mercado detém 55%, 60% de toda a compra, é para a gente ficar atento, é abrir mercados, outros mercados, como a própria ministra vem praticamente toda semana soltando notícia, Indonésia, Singapura, assim por diante, Tailândia, em alguns outros produtos. Então isso é importante. Essa dinâmica tem que sempre existir e isso vale para qualquer produto. Mas lógico, se a China quer comprar, vamos comprar. Tiveram um problema com frigoríficos exportadores da Austrália, não, vamos embargar, suspender, vamos atrás do Brasil. Isso é muito bom. Isso está sendo benéfico para a cadeia. Só que a gente não pode cair no conto do vigário sempre, né? A gente não pode ter uma cortina de fumaça. A gente tem que saber realmente o câmbio real. Ele sai de 6 praticamente, ele já volta para patamares menores que 5. Ele valoriza a nossa carne. Por mais que a nossa carne seja muito barata e nosso câmbio ainda muito desvalorizado, ele vai valorizando. E outra coisa, a China, ela entra no mercado, ela compra muita carne. O que acontece de final de ano? Tradicionalmente, ela entra comprando muita carne, a China especificamente, não Hong Kong. Então, ela dá alguns movimentos. Isso ocorreu em setembro de 2019, 2018, isso ocorreu em outubro de 2019, onde que os preços subiram fortemente nos meses seguintes, né? Então, ela compra, ela abastece e sai da compra. Isso é natural de mercado. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Alô? Alô? Parece que a gente perdeu o contato. Oi, Thiago, tá me ouvindo? Bom, parece que a gente perdeu a conexão com o Alô? Thiago. Oi, Thiago, tá me Alô? ouvindo? Estou ouvindo, voltou. Se Desculpe, deu algum probleminha. a gente teve uma interrupção aqui na transmissão, mas vamos lá, você estava colocando aí os fatores da presença da China como importantes aí, né? Sim. Então, o que a gente precisa nortear? Por mais que nós temos o potencial de uma carne barata, né? Ainda, a gente tem uma valorização do câmbio. A gente também tem que entender como estão os estoques chineses. A gente realmente, eles entram comprando muita carne, formam os estoques, né? Então, podemos dizer, não interrupção, mas essa demanda menor por determinados produtos, isso pode ocorrer. Por outro lado, a gente sabe que a China se aproximou muito do Brasil nos últimos meses, nos últimos anos, principalmente pelo potencial brasileiro de ofertar soja e proteína animal em abundância, né, a preços competitivos. Então, isso também, ao mesmo tempo que eles vão precisar renegociar preço, porque o preço subiu ou não, ou já tem estoque, por outro lado, eles têm que continuar fazendo contrato, sim, com as empresas brasileiras, os produtores brasileiros, porque eles dependem, sim, né, dessa carne ou desse alimento em produção barata. E vale sempre lembrar que China, Índia têm grandes problemas sanitários. Então, a produção lá não vai crescer quanto a demanda, mesmo em ritmo menor, mas então eles dependem sim da nossa carne, mas pontualmente pode sim haver renegociação de contrato, uma diminuição de preço pago, assim por diante. Isso é natural de um comércio. Então, o que tá acontecendo nesse momento pode ser considerado meio que natural para o momento e não significa necessariamente um corte de demanda, uma redução de demanda. Pode ter até um movimento momentâneo, mas, enfim, é só para tentar reestruturar as relações. É isso? Perfeito, perfeito. Isso daí é um ajuste que a gente pode dizer natural de mercado, né? A gente tem que fazer a nossa lição de casa, tanto em termos produtivos, como a gente vem fazendo, tendo uma produção sustentável, uma produção saudável,
seja animal, seja humana, isso é muito importante, que não pare operações, isso é bacana, mas também o âmbito político, cada vez mais deixando de lado brigas, rusgas, falatórios, exatamente, deixando um comércio fluir pelas leis de mercado, isso é natural, tá? Então, nessas linhas, mantendo isso daí, a tendência sim que a gente continue exportando firmemente para todos os países. E, eventualmente, você tem um país que compra mais, compra menos, por causa, cai o preço do petróleo, sai da compra, porque a minha receita vem do petróleo, isso é natural, tá? Formação de estoque, como eu falei, valorização da carne, outros países também tentando abocanhar esse da grão, né, o grande, né, da grão chinês. Então, todo esse movimento é natural de mercado, momentâneo, e faz parte de um comércio bilateral. Legal. Agora, a gente já também está ouvindo aqui no Notícias Agrícolas relatos de pecuaristas preocupados com uma redução da demanda por boi China, nesse momento em que, né, os frigoríficos tentam renegociar os contratos aí com os compradores chineses. Isso, de alguma forma, já chegou nos preços? Vocês aí no CPE chegaram a confirmar alguma pressão nesse sentido ou não, Thiago? Olha, Alexandre, a gente vem notando, sim, uma certa estabilidade no preço, né? A gente está falando de um patamar firme aí de R$ 200, R$ 205, oscilando um pouco para baixo, dependendo do dia de compra, dependendo da operação da indústria, isso acaba sendo natural, né? Mas a gente ainda não notou esse movimento de tendência de rompimento de preços menores do boi China. Então, o preço ainda se mantém firme da arroba do boi, até por se tratar ainda da primeira quinzena, onde eu tenho um volume de dinheiro da população brasileira que ajuda a sustentar. Então, ainda a gente não percebeu esse movimento. Mas, como a gente disse, pode vir a ser natural, momentâneo, porque é uma renegociação de preços entre duas partes, compradoras e vendedoras. Mas ainda a gente está vendo isso daí, a gente não sentiu isso nas nossas cotações. Uhum. E esse diferencial do boi China para o boi comum, ele está se mantendo, então? Olha, você tem realmente um diferencial, um boi mais jovem, né? Um boi com um acabamento diferente, aí, igual quando a gente tem um boi Europa, assim por diante, mas o boi China tem algumas condições que atraem um pagamento até mesmo maior, mas essa diferenciação a gente ainda não conseguiu perceber. Se mantém ainda um prêmio China, né, como vinha sendo pago nas últimas semanas. Bom, Mas talvez... isso, como a gente disse, isso pode ocorrer em determinadas empresas, determinadas regiões brasileiras. Legal. Agora, Thiago, vamos para o pontual, vamos para o momento. A gente está vendo aí preços bastante firmes. Você já explicou para a gente que tem a ver com a questão da exportação, mas também de uma oferta mais reduzida. Mas o que a gente pode esperar desse comportamento, pelo menos no curto prazo? Vai se manter assim? Pode subir mais? Enfim, para onde que o mercado vai? A gente está, vamos dizer assim, a gente já se adentrou na entre safra, realmente a redução de chuvas, por mais que nos últimos dias, no último final de semana, em algumas regiões choveu até de certa maneira bem, né? Perspectiva em junho assim, até pode um subir volume de chuva mais, mais enfim, interessante, mas os dias para onde que o mais mercado vai? curtos em termos de luminosidade, mais frio, tudo isso faz com que o pasto realmente não tenha um volume maior de alimento. Então a necessidade de eu colocar um custo maior de alimentação, de um proteinado da seca, assim por diante, né? Isso vai depender muito do caixa do pecuarista, né? E a forma como ele vai enxergar o mercado. Então, aonde que eu quero chegar? Pode haver sim um movimento de quem tinha animal no pasto soltar esse animal, porque não tem capacidade, quando eu digo capacidade até mesmo financeira e nutricional, para manter esse animal dentro da porteira, até mesmo não vou segurar porque eu não tenho condição de até mesmo fechar esse gado no confinamento aí para os próximos meses. Isso pode ocorrer. Depende da situação financeira, como eu disse. Tem muitos pecuaristas que realmente estão com a corda no pescoço e podem soltar gado. Por outro lado, tem os pecuaristas que vão tentar manter esse animal no pasto para conseguir realmente preços melhores. Então, realmente, há esse choque entre a oferta
que pode aparecer um pouco, mas cada vez mais restrita na busca por um preço maior. E a demanda que tradicional, a gente ainda tem um suporte do governo, por mais que não possa ser muito dinheiro, mas o governo está liberando dinheiro para a população manter um consumo, manter um dia a dia do comércio. Isso faz com que a demanda se mantenha necessariamente em patamares bons, né? Ainda. Então a gente pode ver que a população, ela escolhe preço, sim, mas ela está consumindo dentro de casa, ela está consumindo de certa maneira mais dentro de casa. Então esse ajuste, ele vem sustentando essas cotações. Pode vir a sofrer baixas se a demanda cair, se aparecer mais animal, assim como pode vir alta se as exportações continuarem da mesma magnitude. Então são diferentes forças que podem realmente manter essa questão da cotação, né? Puxar para cima, para baixo, assim por diante. Mas nesse curtíssimo prazo, as cotações vêm se mantendo firme, tá? Principalmente nessa primeira quinzena de junho. Muito bem. E daí você lembrou da questão das exportações de novo e o resultado da primeira semana, principalmente para a carne bovina, não foi tão bom quanto a gente viu na primeira semana de maio. Isso pode momentaneamente também repercutir nos preços ou não? A gente precisa esperar novos resultados aí das próximas semanas, Thiago. Vale lembrar que a primeira semana de maio a gente exportou quase 10 mil, ou passamos de 10 mil toneladas diária. Realmente a gente exportou numa semana mais de 50 mil toneladas. Essa primeira semana de julho a gente já exportou 27 mil toneladas, algo em torno de 5.200, mais ou menos 5.300 diariamente, tá? Isso pode sim, mas como você disse, vai depender das outras semanas. A gente começou mais exportando 10 mil toneladas e terminou algo em torno de 5, 6 mil toneladas também. Isso pode se reverter, então vai depender muito do apetite comprador e dos contratos que foram fechados para entrega nas próximas semanas, né? E, por outro lado, a gente tem a oferta restrita, a menor quantidade de boi pronto para o abate. Então, são movimentos, por mais que eu não tenha uma demanda tão forte como o começo de maio, a oferta menor do animal pronto para abate, sim, pode sustentar essas cotações. Legal. Bom, temos aí cenários possíveis, então, para o preço da arroba. Agradeço a participação aí do Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, aqui com a gente. Meu caro, muito obrigado e volte sempre, viu? Não, obrigado vocês, é sempre bom conversar com vocês, passar informação e discutir o mercado, né? A gente está sempre à disposição. Legal, Thiago. Obrigado, viu? Um abraço para você, até a próxima. Obrigado, um grande abraço para todos e para todos os ouvintes Notícias Agrícolas. Tá aí o Thiago, então, trazendo as informações do mercado do boi, analisando aí o que está acontecendo com o mercado. Bom, vamos aos preços, vamos ver lá na B3 como estão as negociações nesse momento. Você acompanha comigo na tela que o junho trabalha a R$ 206, preço estável em relação ao fechamento de ontem. O julho, R$ 205,50, recuando 0,24%. O agosto, R$ 206, estável também em relação ao fechamento de ontem. E o outubro, R$ 206, uma queda de 0,19%. O indicador CPEA medido pelo CPEA, né? R$ 205,20, uma alta de 1,26%. Esse indicador referente ao dia de ontem, fechamento do mercado de ontem. Vamos ver como o indicador se comporta ao final do dia de hoje. Assim que os números forem divulgados por lá, a gente traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas. São essas as informações, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.